A gestão de pessoas não é simplesmente um programa que deve ser copiado e colado. Uhum. A gestão de pessoas, ela deve estar linkada principalmente aos valores e aos princípios daquela organização. O nosso Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast. Este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Meu nome é Álvaro Castro e eu estou aqui mais uma vez com ele, especialista em lançamentos digitais, Leonardo Alexandre. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um podcast. Tenho certeza que vai edificar a sua vida e você vai aprender muitas coisas aqui hoje com esse grande convidado. Não se esqueça de inscrever nos nossos canais, no Spotify, no YouTube e as demais redes sociais, ok? Tamo junto. Pessoal, estou muito feliz com a presença desse convidado especial aqui no estúdio. Ele é empresário e presidente do Conselho da Holding Transpes, que inclui a Transpes e empresas em áreas de educação como a Inova BH e saúde, como a Saúde BH. Foi eleito o CEO mais admirado do Brasil pela revista Você S.A. em 2016 e eleito pela revista Forbes um dos 25 CEOs do Brasil em 2017. Desenvolveu na Transpes um modelo de gestão com eficiência e produtividade. Com a sua liderança, transformou a Transpes em uma das 10 corporações mais conceituadas do ramo de transportes em todo o mundo e a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Com graduação em Administração de Empresas pelo UFMG e MBA pela University of Dallas, é especialista nas áreas em que atua com diplomas pela prestigiada Fundação Getúlio Vargas. Sandro Gonzalez, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui no estúdio. Sinta-se em casa. Muito obrigado, pessoal, você, ao Léo, né? Uma satisfação poder conhecer esse ambiente e esse canal tão importante aí para nossa cidade, né? E para nosso Brasil. Obrigado. Isso aí, Sandro. Como de praxe, a gente sempre pede para o convidado falar um pouco da sua trajetória, como surgiu, você sempre teve esse tino empreendedor, ou surgiu por algum motivo, quem te inspirou, e até chegar nessa carreira de sucesso, né, que é a Transpes, nesse conglomerado, que você hoje é o presidente do conselho. Léo, a minha história começa numa empresa familiar. Meu pai é um imigrante europeu, veio da Espanha nos anos 50 com o sonho de dirigir caminhão, né? E ele então chega no Rio de Janeiro e alguns anos depois de trabalhar em algumas feiras, mercados e tudo mais, ele tem a possibilidade de comprar um caminhão e ali começa a trajetória dele, que era um grande sonho, dirigir pelas estradas do Brasil. Esse país tem dimensões continentais, não é? Não tínhamos muitas estradas, mas ali ele começa a trajetória. Ele, algum tempo depois, vem para Belo Horizonte, conhece a minha mãe aqui. Em Belo Horizonte tem uma comunidade espanhola muito grande e começa a sua trajetória nos negócios. Eu começo a trabalhar com ele em 82, quando eu vou à faculdade, termino o segundo grau e entrando na faculdade, naquela época você, para ter algum dinheiro, alguma coisa, tinha que trabalhar, né? Então, naquele tempo, né, 82, nós estamos falando aí de 40 anos atrás, a Transpes era bem menor, mas já existia todo o embrião necessário para que se tornasse uma grande empresa. E no meu livro, né, que eu lancei esse ano, eu conto essa trajetória de 30 anos no mundo corporativo, desde o meu início, as dificuldades de uma empresa familiar, até agora 2020, 2021, quando eu deixei de ser o CEO da Transpes e hoje estou como presidente do conselho do grupo, né, da holding que comanda as empresas. Muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua história, né, através do seu livro, O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada. Para quem desejar conhecer um pouco mais, depois vou deixar aqui na nossa descrição e também o link para aquisição, né? E dos pontos que mais me chamou a atenção foi
o seu cuidado com as pessoas, a sua liderança mesmo, voltada para as pessoas, com inclusão, né? E o valor que você dá também à família. Como fortalecer essa gestão das pessoas em uma organização? Álvaro, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem constantemente. Eu costumo dizer que em um negócio existem três P's que são fundamentais, né? Propósito, processo e pessoas. E se você cuidar bem do pilar de pessoas, você tem uma chance muito grande de ter êxito no seu propósito e, igualmente, nos seus processos. A gestão de pessoas não é simplesmente um programa que deve ser copiado e colado. A gestão de pessoas, ela deve estar linkada principalmente aos valores e aos princípios daquela organização. No nosso caso, é exatamente isso que aconteceu. Nós sempre fomos uma família preocupada com o bem-estar das pessoas, preocupada com o próximo. Ou seja, as nossas estruturas organizacionais, as nossas empresas, os nossos negócios, os ambientes de trabalho, são construídos pelas nossas estruturas mentais. Ou seja, aquilo que você acredita, você leva para onde você trabalha, para onde você estuda, para onde você habita. E é importante que as pessoas desenvolvam esse tipo de mentalidade. Que tipo de mentalidade? Eu falo que essa mentalidade é a cultura da abundância. Essa cultura da abundância é exatamente onde ela está, onde ela encerra, ela pode encapsular nela mesmo todos os valores que as pessoas se relacionam. Qual é a distinção entre essa cultura da abundância e a cultura predominante hoje, que é a cultura da escassez? E eu vou te dar um exemplo. A cultura da escassez promove a competição. A cultura da abundância promove a cooperação. Esse é um exemplo que eu te dou de mais de uma dezena que eu posso ter e posso listar nesse aspecto que é importante que as empresas e as organizações elas se preocupam com aquilo que está na mente das pessoas. E em transformando a mente, você consegue implementar uma gestão humanizada. Muito bom, muito bom. Pegando o gancho nesse P do propósito, né, que você tem pessoas, processos, planejamentos, esse propósito é muito importante, mas o que seria um empreender com propósito? Léo, um empreender com propósito é o que você quer transformar no mundo. As pessoas hoje, existe uma diferença muito grande entre preço e valor. As pessoas hoje não estão interessadas em preço, as pessoas estão interessadas em valor. E você verifica isso no mundo corporativo de uma forma assim, muito clara, através de marcas, de produtos, de serviços. Eu vou te dar um exemplo. O McDonald's não vende comida. O McDonald's vende felicidade. Você possivelmente já foi lá com seu pai, com a sua mãe, quando você era criança, você ainda é bem jovem, um tio seu te levou lá. Mas que eu era do interior e queria vir para Belo Horizonte para comer um McLanche feliz. Olha só, e aí eu vou chegar nesse ponto. E a criança chega no McDonald's e ela faz o pedido dela, que é um McLanche feliz. Ali tem um lugar para ela brincar, ali ela ganha um brinquedo e como anexo, ela ainda ganha um sanduíche, uma batata frita, um sorvete e um suco, alguma coisa assim. E ela cria, naquela hora, uma memória afetiva naquele lugar. Você pode viajar o mundo inteiro, Léo. Quando você vê aquele M dourado do McDonald's, aquilo, na sua memória afetiva, vai te levar à felicidade por alguém que um dia te levava no McDonald's para comer um sanduíche. Ou seja, as pessoas não querem saber se o McDonald's é trash food. As pessoas leem aquela marca como uma marca que traduz felicidade. Isso é propósito. E aí o valor, não é? Isso é valor. Aí o preço do sanduíche se torna
secundário. Se torna irrelevante. Irrelevante. Próximo ao sentimento que ela vai ter Exato. comendo o lanche. Então, à medida que você captura o coração das pessoas, e o propósito está ligado ao coração das pessoas, à medida que você captura o coração das pessoas, você consegue identificar o propósito do seu negócio. Pois o propósito é o quê? É levar conhecimento, é fazer com que as pessoas não tenham mais fome, é fazer com que a educação seja latente, né, na sociedade. Enfim, existem muitos propósitos, variados propósitos, né, e todos eles carregam a sua beleza. Não existe um único propósito, são muitos. Então, tudo é desenhado dentro desse ecossistema comum, né, desse objetivo comum, seja o produto, seja as pessoas que estão ali engajadas. Então, é tanto para o cliente e quanto a liderança interna aí para as pessoas se alinharem ao propósito da empresa. Exato. E eu te diria mais, as pessoas me perguntam muito assim, poxa, como desenvolver um propósito? E eu digo, o seu propósito está na sua história. A chave do seu propósito está na sua história. Muito Nas bom. dores que você carrega, sabe? Nos laços familiares que você carrega, na história que te fez chegar até aqui. E se a gente souber analisar essas chaves, esses enigmas, esses segredos, nós vamos encontrar o propósito da nossa vida. Te dou um exemplo. Outro dia aqui perto, parei no trânsito, no sinal, e veio um rapaz colocar uma bala no meu retrovisor. E naquele papel estava escrito assim: me ajude a levar comida para minha esposa. Ela cita o nome da esposa e os meus 2 filhos. E cita o nome dos 2 filhos. E a pessoa não coloca o preço da bala. Ela coloca o quê? O propósito. Você dá o que você pode. Eu parei o carro mais adiante e disse para ele assim: quantas balas você tem aí? Quantos pacotinhos de bala? Eu falei, deve ter uns 15 ou 20. E eu dei uma nota para ele, falei, então me dá tudo que você tiver. Porque quando você alcança o coração das pessoas, você alcançou o seu propósito. Diferentemente, essa pessoa, sabe, eu não conheço, nunca mais o vi. Mas ele, diferentemente, se ele colocasse assim, ó, R$1 a bala. R$1 a bala é preço. Levar a comida para casa para alimentar a esposa e os 2 filhos pequenos é valor. Tem o mercado propósito. E que carrega um Que carrega um propósito. propósito, exatamente. E quando a gente faz isso, o céu é o limite. O céu é o limite. Bom, no clássico livro, que você já deve ter lido, do Jim Collins, Feitos para Vencer, Feitos para Durar, né? Ele cita muito a liderança de nível 5. Né, que o líder, além dele possuir todas as 4 habilidades anteriores, ele possui uma habilidade essencial para o sucesso, que é a humildade. Né? E você cita nesse livro, O Valor das Pessoas, a importância de ser um líder servidor. Né? Queria trazer assim, qual é essa relação da humildade da liderança servidora? Álvaro, eu dou muitos exemplos no meu livro sobre isso. Nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir as pessoas. A liderança, ela se torna tanto mais coerente, legítima e verdadeira quanto ela serve as pessoas que estão à sua volta. Isso pode ser dentro da família, isso pode ser num condomínio, isso pode ser dentro de um prédio. Hoje, de novo, a cultura predominante na nossa mente é a cultura de que eu quero ser servido. E transferimos para os outros essa responsabilidade. Mas a cultura da generosidade, a cultura do reino de Deus, é o que eu posso fazer para te servir. Porque nisso existe uma chave muito bonita e muito forte, que Jesus, ele, hora nenhuma, ele condena a grandiosidade.
Ele dá o caminho da grandiosidade. Ele fala, você quer ser grande? Aprenda a servir. Ou seja, o que te coloca numa posição de proeminência é exatamente você estar atrelado a princípios do reino, a essa cultura mental do reino que faz com que você possa servir as pessoas. Muito bom, concordo plenamente com você. Bom, nós sempre trazemos aqui por episódio alguma palavra de conhecimento milenar, alguma versículo bíblico, né? Sempre baseado no tema. Hoje, trouxe aqui Provérbios 27, versículo 17, que a palavra de Deus diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu semelhante. Trazendo para o mundo empresarial, né? A gente vê muitos casos em empresas onde o pai não ensina o filho adequadamente e a empresa acaba tendo um declínio, passando por um momento turbulento, não levando ao sucesso que outrora a empresa já teve. Queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes a sua trajetória. Então, Álvaro e Léo, essa pergunta é sensacional, porque toda empresa familiar, ela tem a sua beleza, todo negócio familiar, ela tem a sua riqueza. Mais de 80% dos negócios no Brasil, das empresas, são empresas familiares. Isso. Ao mesmo tempo que ela tem uma capacidade enorme de promover e gerar riqueza, upside social e realização de sonhos, ela também carrega um poder enorme destrutivo. E rapidamente aquele ambiente pode se tornar um ambiente tóxico. Não é segredo para ninguém, não é? Tantas famílias que hoje já não conversam mais, que houve um desfacelamento, uma fragmentação familiar em função dos negócios. E tantas outras que conseguem vencer essas diferenças intergeracionais. Eu digo no meu livro que não existe uma geração melhor do que a outra. Cada geração carrega os seus princípios, os seus valores, cada geração carrega a sua marca, a sua própria personalidade. E nós precisamos aprender a respeitar e a honrar as gerações que são diferentes da nossa, independente se são gerações mais velhas ou mais jovens. Às vezes os mais velhos cometem um erro de achar que as gerações mais novas são menos disciplinadas, são menos empenhadas, são menos comprometidas, são menos trabalhadoras. E as gerações mais jovens cometem o erro de achar que as anteriores não sabem de mais nada, não se atualizaram, não são inovadoras, não são disruptivas, fazendo a coisa ainda da forma analógica. A minha relação com meu pai, no início, Álvaro, foi uma relação muito complicada. Imagine você, meu pai era um motorista de caminhão, meu pai não tinha um primário. Eu recém-entrado na faculdade, cheio de ideias acadêmicas na cabeça. Eu levava para ele uma ideia, uma sugestão, uma novidade, uma metodologia nova, um planejamento novo, um organograma novo. A cada 10 sugestões que eu dava ao meu pai, 11 respostas eram não. E aquilo foi nos distanciando. Mas, por um fator assim divino nas nossas vidas, nós conseguimos ainda manter um certo alinhamento. E esses nãos, de alguma forma, eles foram me fortalecendo, porque até o não na nossa história é importante. Os nãos, para nós, devem servir como combustíveis, porque uma hora um não vai se transformar num sim. Isso. Como os nãos às vezes são para nos fortalecer ou nos preparar para uma situação onde a gente vai subir um novo degrau, né? Trazer um novo ângulo. E isso é muito importante, né? Às vezes você ter essa resiliência, né? Trazendo essa parte de resiliência, você cita no seu livro: quem para no primeiro obstáculo perde o melhor da viagem, né? E você também cita em outro ponto o seguinte: o crescimento, qualquer que seja, exige sacrifícios, né? Você, como muitos empresários, líderes, né,
uma pessoa que nasceu para ser locomotiva, né, não para ser vagão. E eu queria trazer esse ponto, essa resiliência, para te perguntar o seguinte: o que falta para algumas pessoas para serem locomotivo, para tornar a rédea da sua vida e se sacrificar para se tornar-se um empreendedor e trazer resultados para as empresas? Eu falo por experiência própria, né, Álvaro? Não estaria aqui hoje falando com você, não teria lançado esse livro se todos esses obstáculos no início da minha vida com meu pai, de alguma forma não fossem transpostos. Eu acredito que a gente precisa ter a capacidade de olhar para dentro de nós e entendermos que a gente pode crescer com as dores, que a gente pode crescer com os nãos, que a gente pode crescer com as portas que são fechadas, que a gente pode, essa palavra tão em voga hoje, que é resiliência, ela pode ser melhor aplicada em todos os sentidos da nossa vida. Não é você ser resiliente com você mesmo, mas é você ser resiliente naquilo que você se propõe profissionalmente. É você ser resiliente dentro de casa, com o seu casamento. Ou seja, você escolheu a sua esposa, você tem uma aliança com ela e você continuar casado. Vão existir dias que vão ser difíceis, vão existir dias que você vai querer mudar de ideia, vão existir dias que outras opções podem aparecer para você, mas você continuar sendo fiel àquilo que você escolheu um dia. Isso é resiliência. E, sem dúvida nenhuma, existiu um momento na estrutura da empresa familiar que essa resiliência ela se materializou, porque, de repente, aqueles nãos... um dia eu cheguei e conversei com meu pai um determinado assunto que eu conto no livro. E ele disse para mim assim: poxa, eu estou te dizendo tantos nãos, eu estou fechando tanto as portas para você, eu também te diria um não sobre essa situação que você está me trazendo, mas eu quero te dar uma chance e eu vou te dizer um sim. E ali as portas começaram a se abrir. E de repente algo começou a mudar. E eu percebi que os nãos servem como combustível para a nossa continuidade. Muito bom. Sandro, essa resiliência, essa persistência, até que ponto as pessoas, ou como que elas podem saber que o caminho que elas estão trilhando não é o correto? Porque uma coisa é você persistir, ser resiliente num caminho errado, que vai dar errado. Diferentemente de teimosia, né? Isso. Como que a pessoa consegue identificar se ela estaria no rumo certo, nessa persistência dela, se é uma teimosia, uma ignorância? Como que ela faz para... Boa pergunta, Léo. É simples. A sua resiliência deve estar baseada em valores. E valores que são a base do nosso comportamento. O comportamento pode ser transformado e deve ser transformado. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas atitudes, a nossa forma de lidar com os outros. Mas os valores, eles são inegociáveis. Eu tinha uma relação com meu pai. Os nossos valores eram os mesmos, sempre foram os mesmos. A nossa relação é uma relação de amor, de admiração. Agora, a forma de tomar atitudes era diferente. Ou seja, nós tínhamos os mesmos valores, mas atitudes diferentes. Nesse caso, onde não existe um encontro entre os valores e as atitudes, vale a pena ser persistente, vale a pena você ser resiliente, ou seja, você está baseado em valores e princípios que você acredita. Verdade, amor, compaixão, perdão, esses são valores que nos levam ao futuro. Não adianta um ladrão, um assaltante dizer assim: não, eu vou continuar resiliente e continuar como ladrão. Poxa, não é uma prática, não é um valor que a sociedade admite. Essa pessoa precisa ser o quê? Tratada. Transformada. É o valor dela que está errado, que deve levar ela a
a uma transformação para um comportamento diferente. Quais são os princípios que norteiam os seus negócios? Os nossos princípios, né, são simples. Primeiro é a confiança em Deus. Esse é o primeiro valor das nossas empresas. E a gente traduz isso para as pessoas, que isso não é um mantra, isso não é uma religiosidade, isso é um relacionamento com Deus, de fé, de amor e de convicção. Segundo, é tratar as pessoas com respeito. Ou seja, nós temos um princípio na Transpes que é respeitamos do presidente ao porteiro. Nós não respeitamos as pessoas pelo cargo no organograma que elas carregam. Nós respeitamos as pessoas por quem elas são. E aí você tem uma série de atitudes e de comportamentos que podem nortear, que podem tangibilizar esse princípio de tratar com respeito às pessoas. Um outro princípio que a gente tem nos nossos negócios: cumprimos os nossos compromissos. É coisa mais simples do que isso? Ou seja, se você falou sim, será um sim. Se você falou um não, será um não. O mundo corporativo precisa de empresas, de negócios, de prestadores de serviço que sejam verdadeiros, que entreguem aquilo que eles prometem, que empenham a sua palavra e cumprem aquilo. Onde a sua palavra vale muito mais do que qualquer outra coisa. Exato. Né? E aí você, de novo, você carrega valor, você não carrega preço. Se nós vendemos preço, nós não vendemos quase nada. Mas se nós vendemos valores, o céu é o limite. Esses compromissos que a gente difunde entre os nossos funcionários, entre os nossos colaboradores. E um outro que a gente tem e gostamos muito também é agimos com simplicidade, que é a simplicidade, dizem que é a máxima da sofisticação. Ou seja, quanto mais simples, mais objetivo, mais transparente as pessoas forem umas com as outras, maior será a potência daquele negócio. Muito bom. Certo. Na sua visão, eu vou falar um pouco sobre foco agora. Bom, na sua visão, né, dentro de uma organização, quão desafiador é você manter o foco das pessoas, né, nessa liderança, nessa gestão humanizada, alinhado com o planejamento estratégico da empresa? Álvaro, a cultura, os valores e as pessoas é o ar que nós respiramos. Nós estamos aqui num ambiente sensacional hoje, que você me trouxe para gravar, parabéns. Nós estamos preocupados com o ar aqui dentro? Não. É algo natural. A gente respira essa atmosfera. Nós estamos construindo um podcast aqui, um assunto, né, um programa, e a preocupação, né, sua e do Léo deve ser o que as pessoas vão receber como fruto desse podcast. Esse é o planejamento, é onde a gente quer chegar daqui a pouco. É o nosso alcance, é a perspectiva de alcançar a vida das pessoas. Transformar um pouco da vida das pessoas com o conhecimento que a gente está trazendo aqui hoje, né? Exato. Nosso desejo é que as pessoas recebam insights para utilizarem mesmo no seu dia a dia esse conhecimento e poder alavancar seus negócios. Exatamente. Então, toda organização tem que, basicamente e minimamente, ter o seu planejamento. Um grande líder, e eu digo isso no meu livro, é aquele capaz de levar as pessoas ao futuro. Capaz de levar as pessoas ao futuro. Ou seja, você precisa, junto aos seus colaboradores, dizer assim: olha, eu já fui no futuro e o seu futuro é brilhante. Vem comigo. Essa Muito pessoa bom. ela vai te acompanhar. Essa eu vou usar. Essa frase eu vou usar com os próximos colaboradores que entrarem na empresa. Pode usar, eu sempre uso essa Excelente. frase. E essa frase, ela é baseada num filme maravilhoso que eu
recomendo para que vocês assistam Estrelas Além do Seu Tempo. Ainda não assisti, vou colocar na lista. Pode colocar. É um filme que fala sobre a guerra espacial. Kevin Costner é o diretor da NASA. 3 mulheres vão trabalhar na NASA no final dos anos 50. Disruptivo, né? 3 mulheres negras vão trabalhar na NASA. Um ambiente masculino e um ambiente predominantemente branco. Mas aquelas mulheres eram fora da curva. Tinham um QI acima da média. Inclusive, foi uma delas que descobriu a equação de retorno da Apollo 11 à atmosfera terrestre. Kevin Costner, diretor da NASA, vai conversar com uma daquelas mulheres, como se fosse uma entrevista de emprego. Elas eram mal vistas, elas eram mal encaradas, elas eram cerceadas de uma série de favores que todos os engenheiros da NASA tinham e elas não podiam ter. E ele pergunta para uma delas o seguinte: você já esteve na Lua? E aquela mulher, assustada, não responde nada. É uma pegadinha, que ela sabia que não tinha estado na Lua, mas se ela responde não, ela pode perder o emprego. Se ela responde sim, ela pode estar mentindo. Qual seria a resposta dela? E naquela fração de segundos, Kevin Costner aponta para a cabeça dele e diz assim: eu já estive lá e na minha equipe só trabalham pessoas que já estiveram lá. Nós só vamos a lugares que nós já fomos. Não é? Eu falo isso no meu livro. Nós só vamos a lugares que nós já fomos. É a capacidade imaginativa. Não é só sonho, sabe? Sonho é uma palavra muito banalizada na nossa sociedade. É a capacidade criativa e imaginativa que nós precisamos carregar e nós precisamos disseminar isso na sociedade. Muito bom. Eu dizer para você, olha, Léo, Álvaro e Léo, vocês estão recém-casados. Eu tenho 35 anos de casado. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 3 netos e eu vejo aqui na minha frente 2 jovens e eu digo para vocês, o futuro de vocês é brilhante. Muito obrigado, amém. Recebo. É muito bom. Sandro, você acha que... Porque o empreendedorismo, né, está muito na moda, o pessoal fala que é a solução, e com certeza é um país empreendedor, ele tende a ser muito mais rico. Você acredita que empreender é para todo mundo? Léo, eu acredito que empreender é para pessoas que conseguem desenvolver uma metanoia na sua mente. E empreender não está ligado a simplesmente ganhar dinheiro. Quem empreende para ter lucro não entendeu o que é empreender. Empreender não está ligado simplesmente a uma realização pessoal de ser um sucesso, de ser um vencedor, de ser um expoente em alguma área do mundo corporativo. De novo, nós voltamos ao que o Álvaro falou agora há pouco. Empreender está em nós identificarmos quais são as dores da nossa sociedade e propormos soluções para elas. Uma proposta de valor, né? Uma proposta de valor. E se você olhar os unicórnios, todos eles carregam essa visão. O que é o Uber? O que é o Airbnb? O que é o iFood? Uma dor que se transformou numa startup e a startup solucionou aquele problema. A empreender, Léo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem está ao seu lado. Como é que eu posso fazer a sua vida uma vida melhor? Qual é a dor que você carrega? Eu vou resolver essa dor. E no momento em que você resolve essa dor de uma forma massiva, você criou um grande negócio. Muito bom. Você pode ser um empreendedor ou intraempreendedor, no caso, também, trabalhando dentro da empresa. Porque você resolve um problema dentro da corporação, ali naquele setor, naquele produto. Exatamente. A gente tem muito esse hábito na Transpes, existem muitos programas
de novas ideias, de empreendedorismo local e funcional, ou seja, fazer coisas novas, fazer aquela tarefa de uma forma nova, né? Isso é empreender. Você citou agora algumas empresas de base tecnológica que, basicamente, além de muitos benefícios, uniram 2 pontos que antes não estavam unidos. E aí, muito se fala hoje da economia compartilhada, né? Onde pessoas, né, são crowd economy, são multidões que acaba você conseguindo atingir a partir do seu negócio, tá? E o e-commerce, enfim. Trazendo para essa gestão de pessoas, a economia compartilhada, muitas das vezes, ela é um P2P, só que você não conhece o outro lado, não tem um olho no olho, você faz uma aquisição, um investimento através da internet. Como você enxerga esse movimento econômico do ponto de vista que negócios são formados entre pessoas? E às vezes é um B2B, mas o negócio é formado entre pessoas. E o olho no olho ainda é muito importante para muita gente. Álvaro, eu começaria respondendo essa pergunta da seguinte forma. A questão da economia compartilhada ela é importantíssima para o crescimento, para o upside social e para o acesso àquilo que as pessoas desejam na sua vida individual. Uhum. Você pode daqui a pouco, por exemplo, ter um helicóptero, ter um avião, ter um iate, ter uma casa na Europa, uma casa nos Estados Unidos, uma casa no Brasil, uma fazenda, um sítio, alguma coisa. E não existe mais aquele conceito do passado de você ser o proprietário daquele ativo ou daquela propriedade. Essa sua geração e a geração depois da sua, ela quer usufruir os benefícios, ela não quer ter posse dos benefícios. Essa é uma disrupção no modelo mental. Uma liberdade, né? Meu sonho da minha geração era completar 18 anos, tirar carteira e ter um carro. Hoje, uma geração que vai completar 18 anos, o sonho não é esse. Ter carro, ele quer andar de carro, mas ele não quer ter o carro. Existe uma que seja mais relevante que a outra? De novo, falando o que eu já disse. Não existe uma geração que seja melhor do que a outra. Cada geração carrega os seus valores, cada geração carrega o modelo em que ela foi configurada e foi gerada. Então eu te diria que economia compartilhada é um caminho sem volta e sou um grande entusiasta da economia compartilhada, porque eu acredito que é através da economia compartilhada que as pessoas terão acesso, e muito mais acesso, a todas as questões de inovação, de geração, de ativos que existem disponíveis no mundo hoje, e às vezes ficam enclausurados em bolhas. Isso. E a economia compartilhada ela é capaz de romper essa bolha para acesso a grande parte da nossa população. O segundo ponto é a questão que você falou do B2B. Eu não acho que a economia compartilhada contradiga ou seja um obstáculo ao olho no olho. Existem essa expressão olho no olho, que é uma expressão antiquíssima, né? Os nossos avós, é o fio do bigode, é o olho no olho. E ela também se moderniza. É importante você acreditar no processo. É importante você acreditar na ideia. Em algum momento da nossa estrutura de pensamento, o propósito, ele se torna mais importante do que a pessoa. E aí depois, e de novo, sem nenhum tipo de juízo de valores. Você pode, por exemplo, não conhecer o dono do McDonald's. Mas você sabe que o propósito que ele carrega é maravilhoso. Isso. E você pode escolher se aliar àquele propósito ou não.
Ou seja, essa geração é uma geração muito mais preocupada com o propósito. E os propósitos são baseados em valores. Ou seja, nós hoje não queremos comprar uma camisa, uma calça, um sapato, um tênis, onde exista mão de obra escrava. É o propósito. Nós não queremos ter acesso a alimentos que sejam carregados de agrotóxico. É propósito. Você pode pagar num ovo R$2 ou pode pagar num ovo 10 centavos. Vai depender do propósito. E eu acho que essa questão, esse tema, ele cada vez mais ele cunha as nossas decisões. Muito bom. Os propósitos norteiam até os países, né? Tem países que não compram de outro porque, vamos supor, uma madeira de área degradada, porque não é um valor daquele país comprar. Exato. Apesar de que existe alguma política aí, mas tem no âmbito tanto pessoal, mas tem no âmbito nacional, assim, questão do propósito. Sandro, caminhando mais para o final, a gente costuma resgatar algumas histórias, algumas coisas pessoais mesmo dos nossos convidados. Você é uma pessoa muito bem sucedida, tanto no âmbito familiar, financeiro, mas tem algo ainda baseado naquela frase do Martin Luther King, I have a dream, mas você tem ainda um sonho que ainda não realizou e que está buscando realizar? Quem não sonha já morreu, né? Só não sabe. Eu tenho muitos sonhos, né? São sonhos propriamente, sonhos individuais somente, mas acho que em algum momento da vida os sonhos também se tornam mais coletivos. Sonho de entregar para os meus filhos e meus netos um Brasil melhor que eu recebi dos meus pais, Muito bom. De termos uma terra de oportunidade para os nossos jovens. Eu fico tão triste de ver nossos jovens, né, cada vez mais querendo ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, ir para outros países, ou seja, o sonho de ver o Brasil sendo uma oportunidade de empreender para empreendedores, de ver o Brasil sendo de fato essa grande nação que geradora de riqueza e distribuidora de riqueza no seu aspecto melhor do modelo de geração. O sonho de perceber o Brasil um país mais justo, um país mais inclusivo, que dê oportunidades para todos os brasileiros, né? Talvez os meus sonhos hoje, Léo, sejam mais carregados no aspecto da coletividade. Muito bom. Para que na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, de alguma forma, eu digo no meu livro, uma frase minha, que o melhor presente que a gente pode dar a alguém é uma nova versão de si mesmo. E isso está muito atrelado à proposta de vocês aqui nesse podcast sensacional. É você, por onde você passar, extrair o melhor das pessoas. E além de extrair o melhor das pessoas, é você permitir que elas sonhem dizendo assim, poxa, eu posso alcançar. Se alguém faz é porque é possível. É possível. Esse é uma dádiva maravilhosa. E se nós olharmos o nosso grande Senhor, Jesus, ele fazia isso com as pessoas. Por onde ele passava, ele não tocava as pessoas apenas curando fisicamente, dando vista ao cego, dando mobilidade ao paralítico, dando libertação, não. Ele abria uma oportunidade de uma nova vida. E as pessoas eram transformadas na sua mente. E as pessoas descobriam uma nova versão de si mesmas. Se você olhar aquela história que eu amo na Bíblia, a história do cego Bartimeu. Um homem mendigo, um homem sentado à beira do caminho. Ele se encontra com Jesus. Jesus cura
a visão dele. Mas o milagre não está em dar visão àquele homem. O milagre está no final daquele texto, quando o texto termina dizendo assim: e Bartimeu seguia Jesus estrada afora. Pronto, aquele é o milagre da vida de Bartimeu. Ele tomou uma nova direção, tomou um novo caminho, tomou um novo rumo para a vida dele. E essa é a sua missão, Léo. Essa é a sua missão. Com quem vocês encontrarem na vida, vocês, poxa, olha, vocês podem construir uma nova versão de vocês mesmos, uma versão melhor de vocês mesmos, sabe? E vocês podem construir um futuro fantástico. Eu vejo seu futuro e ele é muito bom. Eu ele vejo é o seu futuro e ele é brilhante. Ele é brilhante. Sandro, muito obrigado por estar aqui hoje e trazer tanto conhecimento para os nossos ouvintes, para nós. Foi um aprendizado, né, Léo? Demais. Aqui eu aprendi a todo momento. Gostaria que você dissesse aqui, Sandro, como faz para as pessoas te acharem nas redes sociais, conhecer mais sobre você, né? E deixar aqui a recomendação do livro, O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada, que é muito bom. E vocês vão conhecer ainda mais sobre a história da Transpes, a história do Sandro Gonzalez, e ter inspirações para a sua vida, inspirar em pessoas, né? E praticar também a sua gestão. Prazer é meu participar aqui com vocês, desse podcast sensacional, que vocês possam crescer, alcançando a vida das pessoas, a comunidade, a nossa cidade, com essa mensagem tão relevante, não é? Uma mensagem de levando às pessoas essa característica, esses pilares, esses valores, princípios pelos quais vale a pena você construir um negócio, uma família e uma vida. E muito obrigado pelo convite. As pessoas podem me seguir aí no Instagram, né? Sandro Gonzalez, LinkedIn, Facebook, e o meu livro eu conto a minha trajetória. São histórias. Eu não sou acadêmico, Léo e Álvaro. Não são princípios tirados de um livro. São princípios que eu vivi na minha vida. O livro é cheio de histórias. Cada capítulo, né, traz 1, 2, 3 histórias. E histórias traduzem princípios. Histórias traduzem princípios. E nós gostamos de histórias, né? Porque as histórias elas são recheadas de valores, de princípios. Então, o meu livro é um livro muito gostoso de ler, de muitas histórias que traduzem os princípios e os valores da minha vida e da nossa família e da nossa trajetória nos negócios. Muito bom. É isso aí. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco e até mais.